Seja bem-vindo, você que está aqui presencialmente, você que está online, seja muito bem-vindo a esse culto maravilhoso aqui no Ministério Casa do Pai. Eu estou tão feliz com tantos testemunhos que eu tenho recebido da última série, né, que respondia aquela pergunta: minha família vai morar no céu comigo? E também já dessa nova série, A Fé que Transforma. E eu quero, primeiramente, lembrar algumas coisas poucas que nós falamos na semana passada, mas se na semana passada você não estava aqui presencialmente, ou você que está online, se você não assistiu, você pode ir no canal do YouTube, lá, Ministério Casa do Pai, e procurar A Fé que Transforma, para assistir a primeira parte. Mas eu vou fazer um resuminho só das partes principais aqui. Nós ensinamos aqui na semana passada que a fé que transforma não é aquela coisa de simplesmente acreditar em Deus. Ah, eu acredito em Deus, sabe? Aí eu acredito em Deus, eu acredito em Deus. Só que tem muita gente falando, eu acredito em Deus, mas sem viver nenhuma transformação na vida dela. Você está entendendo? Então, como que uma pessoa vai acreditar em Deus sem viver nenhuma transformação? Então, será que realmente essa fé é verdadeira? Você está entendendo? E aí nós aprendemos na semana passada o que é essa diferença. O que é? A fé que a Bíblia diz é um dom de Deus. Amém? Estou vendo que algumas pessoas estão olhando que tem uma pessoa aqui falando alta. É porque ela tem uma dificuldadezinha, mas você pode ficar à vontade, você pode dar glória a Deus. Se ela está aqui dentro, ela está dando glória a Deus, deixa ela dar glória a Deus. Amém, querido? Não se incomode, não. Aqui é espaço para todo mundo. Amém? Então, você que tem filhos, às vezes você tem filho adolescente, eu sei de algumas pessoas que já falaram comigo, pastor, eu tenho um filho adolescente, mas ele tem um problema de autismo, aí às vezes eu levo ele nos lugares, ele faz muito barulho e tal. Eu falo, não, aqui pode trazer todo mundo, que aqui todo mundo bem-vindo e amado. Amém, querido? Muito bem. Então, nós falamos semana passada que a fé que transforma não é só você acreditar em Deus. Acreditar em Deus é uma coisa, mas a fé como um dom de Deus é outra coisa. E nós aprendemos semana passada que até para sermos salvos, nós precisamos dessa fé que é dom de Deus. Amém? Então, nós aprendemos semana passada, Efésios 2:8, pela graça sois salvos por meio da fé. E essa fé não vem de vós, ela é dom de Deus. Então, nós aprendemos semana passada que todos nós devemos ter essa fé que é espiritual, que é um dos 9 dons citados pelo apóstolo Paulo, o dom da fé. Nós devemos receber de Deus essa fé, que é um presente de Deus. Mas aprendemos também na semana passada que a fé, essa mesma fé que é dom de Deus, ela é também parte do fruto do Espírito. E nós aprendemos que aquelas 9 qualidades do fruto do Espírito precisam ser desenvolvidas. O amor, nós precisamos desenvolver o amor, não é verdade? Desenvolver a alegria, desenvolver a paz, desenvolver a nossa longanimidade, não é verdade? E a mesma maneira, a fé, que em algumas traduções está escrito fidelidade, mas o original é pistis, é fé mesmo. A fé precisa ser desenvolvida. Então, nós aprendemos aqui na semana passada que Jesus nos ensinou, se tiverdes fé, como o quê? Como um grão de mostarda. E nós aprendemos que algumas traduções traduziram isso errado. Traduziram, se tiverdes fé do tamanho de um grão de mostarda. Mas que o original não está escrito do tamanho de um grão de mostarda. Até porque, se Jesus tivesse falado isso, ele estaria se contradizendo. Porque nós aprendemos semana passada, quando os discípulos tentaram fazer aquela obra e não conseguiram, e eles perguntaram a Jesus, por que nós não conseguimos? Aí Jesus falou com eles, por causa da pequenez da vossa fé. E aí ele falou, mas se tiverdes fé como um grão de mostarda, direis a esse monte, arranca daqui e lança-te ao mar, e assim será. Mas por quê? Quando ele falou, se tiverdes fé como um grão de mostarda, os discípulos na hora entenderam.
Por que eles entenderam? Porque Jesus já vinha ensinando sobre isso. Jesus já vinha falando sobre esse tal grão de mostarda. Então, o que ele falou sobre esse tal grão de mostarda? Vamos ler primeiro aqui Mateus capítulo 13, verso 31 e 32, que nós lemos semana passada. Olha o que Jesus já vinha ensinando, olha lá. Outra parábola lhes propôs, dizendo: o reino dos céus é semelhante a um grão de mostarda que um homem tomou e plantou no seu campo, o qual é, na verdade, a menor de todas as sementes, e crescida é maior do que as hortaliças, e faz árvores, de modo que as aves dos céus vêm aninhar-se nos seus ramos. Então, o que o Senhor falou, olha, que o reino é semelhante a essa semente, o grão de mostarda, que o homem tomou e plantou. Sendo o menor dos grãos, quando plantou, se tornou maior que todas as hortaliças. Então, pouco depois, Jesus falou: se tiverdes fé como um grão de mostarda. E o que é essa fé como um grão de mostarda? É a fé que quando você planta, ela cresce. O que é a fé como um grão de mostarda? É a fé que quando você planta, ela cresce. Então, nós aprendemos semana passada 3 maneiras de plantar a nossa fé, que é através das palavras, através do testemunho e através da obediência à voz do Espírito Santo. Mas hoje eu quero focar muito com você aqui e aprofundar sobre as palavras. Agora, o subtítulo da mensagem de hoje, dentro da série A Fé que Transforma, o subtítulo é esse: como gerar em oração sem abortar a resposta. Vamos falar isso alto? Como gerar em oração sem abortar a resposta. Essa palavra gerar é como a mãe que gera um filho. Nós temos muitos exemplos na Bíblia, mas, por exemplo, um clássico era Elias, que Elias orou para que não chovesse, orou com instância, e não choveu por 3 anos e meio. Depois, ele orou de novo para que voltasse a chover, e voltou. E a Bíblia diz que quando Elias foi orar para voltar a chover, ele estava na posição que uma mulher fica para dar à luz. Aqui no Ceará, ia falar que Elias estava de coca. Assim? E ele estava lá. E ele estava gerando a chuva de uma terra seca que não via uma gota de água há 3 anos e meio. E ele estava ali naquela posição, gerando aquela chuva. E ele falou com o servo dele: vai lá e olha como é que está o céu. O servo foi lá, olhou, voltou, falou: não tem nada não. Aí ele ficou lá, gerando em oração. Como diz Tiago 5,17, ele orou com instância, orou insistentemente. Ele continuou orando, falou com o servo dele: vai lá de novo ver. O servo dele foi lá: não tem nada não. E ele aqui, ó, só ligado no mundo espiritual, gerando aquela chuva em oração. Até que o servo dele foi e voltou e falou assim: ó, agora eu vi lá no horizonte uma nuvem do tamanho da palma da mão de um homem. Certo? O que o servo viu? Uma nuvenzinha do tamanho da palma da mão de um homem. Elias sabia que o que ele estava gerando já estava nascendo. Quando o servo falou aquilo, o que Elias falou? Corre e avisa ao rei que eu já ouço o som de abundante chuva. Aqui está o que eu estou te ensinando. Elias estava gerando aquela resposta de oração, que no caso de Elias era a chuva, tá certo? Mas enquanto ele estava orando, a coisa não acontecia, não acontecia. O servo foi uma vez, foi de novo, foi de novo, foi de novo, e nada, não tinha chuva. Lá no final, depois de orar muito, tinha uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas o que Elias fez? 2 coisas. Número 1, Elias creu. E número 2, Elias liberou as palavras. Corre e avisa ao rei. E vem chuva aí. E não é pouca não, é muita. No mundo natural, só tinha uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Mas Elias estava ligado
nas promessas do Senhor. E ele falou, no mundo espiritual, corre e avisa o rei, que vem aí abundante chuva. Eu já ouço. Bom, aonde é que muitos crentes estão perdendo a resposta de oração? É que eles começam a orar por uma coisa, aí oram. Aí pergunta para o outro, e aí, já deu o resultado? O outro fala, ainda não. Aí ele ora. Aí pergunta, deu resultado? Ainda não. Aí ele ora. E aí, deu resultado? Aí a pessoa fala, rapaz, uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Aí, às vezes, o Elias aqui que está orando, né? Algum de nós, aqui não, em nome de Jesus. Mas alguém aí, em outro lugar, a pessoa pensa assim, uma nuvenzinha do tamanho, rapaz, eu estou orando tanto tempo. Uma nuvenzinha do tamanho da mão de um homem. Rapaz, eu acho que a minha oração não está sendo ouvida, não. Rapaz, acho que vai chover, não. Até queria que chovesse, mas... diga para o rei lá que eu acho que não vai chover, não. Eu orei, mas não funcionou, não. Rapaz, Deus não está ouvindo minhas orações. Será o que é? Vou perguntar ao pastor. Será que está faltando é fé? Será que eu não estou orando direito? O que está acontecendo? A pessoa começa a falar contra o que ela estava orando. Se a pessoa faz isso, ora, o que é oração? Oração são palavras liberadas de acordo com o que se crê. Correto? Pois é. Então, o que adianta eu orar aqui? Estou orando. Vai chover. Aí, o resultado não chega. Aí, eu começo a falar o contrário. Realmente, eu acho que não vai chover. Não está funcionando, não. Minha oração não está sendo ouvida, não. Então, a boca está desfazendo o que a própria boca fez. E aí, a resposta de oração não chega. Você está entendendo o que eu estou falando? Lembra de Daniel, o profeta? Daniel começou a orar, e no dia que ele começou a orar, 21 dias depois, chegou da presença do Senhor a resposta. E o que foi falado com Daniel? Daniel, o dia que você começou a orar, o Senhor me enviou. Olha bem, no dia que você começou a orar, o Senhor me enviou. Mas o príncipe da Pérsia me resistiu. Mas aí o Senhor enviou ajuda e hoje, 21 dias depois, eu cheguei aqui. Muito bem. Agora imagina se Daniel tivesse começado a orar, orou um dia, orou 2, orou 3, orou 4. E aí ele começa a falar assim, eu acho que a minha oração não foi ouvida não. Eu acho que eu vou até parar de orar. Pai, o que será, hein? Será que Deus parou de ouvir minhas orações? E ele começasse a desfazer o que ele tinha orado. Você acha que a resposta ia chegar? Com absoluta certeza, não. E aqui está o motivo de muitos e muitos cristãos que amam a Deus, que creem em Deus, que creem na palavra de Deus, mas eles andam em derrota. Por quê? Porque eles não aprenderam ainda que a boca é o instrumento de Deus que determina a sua vitória, ou o instrumento do diabo que determina a sua derrota. Então, olha esse texto aqui, maravilhoso, que nós vamos ler agora. Tiago, capítulo 3, versículo 9, diz assim, falando da nossa língua. Com ela bendizemos ao Senhor e Pai. Também com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. De uma só boca procede bênção e maldição. Meus irmãos, não é conveniente que estas coisas sejam assim. Acaso pode a fonte jorrar do mesmo lugar o que é doce e o que é amargoso? Acaso, meus irmãos, pode a figueira produzir azeitonas ou a videira figos? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Vamos falar de novo? Tampouco fonte de água salgada pode dar água doce. Olha essa frase que vai aparecer na sua tela aí, ó. Se a nossa boca maldiz, ela não poderá bendizer. Vamos falar isso em voz alta? Se nossa boca maldiz, ela não poderá bendizer. É isso que o texto disse. Se está jorrando dali água amarga,
não poderá jorrar água doce. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aqui está o problema. Muitas pessoas vivem usando a boca para maldizer. E aí, de vez em quando, ela resolve bem dizer. A boca vive sendo um instrumento de Satanás. Eu já vou te falar como. Aí, de repente, a pessoa resolve orar e quer ter resposta de oração. Não vai ter. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, eu quero te explicar uma coisa. Repete comigo assim: todo reino tem uma linguagem, um vocabulário e uma cultura. Todo reino. Então, o reino do céu, o reino de Deus, ele tem uma linguagem. O reino de Deus, ele tem um vocabulário. E o reino de Deus tem uma cultura. Mas o reino das trevas também tem uma linguagem. O reino das trevas também tem um vocabulário. O reino das trevas também tem uma cultura. Agora, você quer saber qual é a cultura, a linguagem do reino das trevas? É a murmuração. É a reclamação. Se você já viu em algum lugar aí na televisão, qualquer coisa, sei lá, num centro de macumba, qualquer coisa, alguém endemoniado, você vai ver que o demônio, ele fala numa linguagem de murmuração, de deboche, é sempre a linguagem das trevas, é o que ele tem para oferecer. Então, existem pessoas que entregaram a sua vida a Jesus, mas não deram baixa na carteira de trabalho de Satanás. Elas continuam trabalhando para Satanás como? Com a sua boca. Como que você trabalha para Satanás com a sua boca? Murmurando, reclamando, maldizendo, xingando. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Sim ou não? Você sabia que, biblicamente, Satanás não tem autoridade nenhuma sobre a vida do cristão verdadeiro? A Bíblia diz que ele foi colocado debaixo dos nossos pés. Quando Jesus falou, toda a autoridade me foi dada nos céus e na terra, é toda mesmo, não sobrou nenhuma para Satanás. Então, por isso que a Bíblia diz, Efésios 6, que nós vamos vencer no dia mau e depois de ter vencido tudo, permanecer inabaláveis. Você está entendendo o que eu estou dizendo? Então, querido, o que a Bíblia diz? Olha para você ver. Se você ler Efésios, capítulo 1, do versículo 19 em diante, começa a falar do poder de Deus. E lá fala assim, o seu poder, o qual exerceu ele em Cristo Jesus, ressuscitando dentre os mortos e fazendo assentar à direita de Deus, muito acima de todo principado, potestade, poder e qualquer nome que se possa referir, não somente nesse século, mas também no vindouro. É todo nome que se possa referir. Todo principado, todo potestade foi colocado acima. E talvez você fale assim, mas isso é Jesus, pastor. Não, mas se você continuar lendo, você vai chegar em Efésios 2, 5 e 6. Que vai falar que ele nos ressuscitou e nos fez assentar juntamente com Cristo nas regiões celestes. Então, toda essa autoridade foi dada a nós. Satanás não tem autoridade nenhuma sobre a vida do cristão verdadeiro, nenhuma. Aí talvez você fale assim, pastor, eu acho que isso não é verdade não. Sabe por quê? Porque eu estou vendo Satanás fazendo um monte de coisa na minha vida, na minha família. Tá, então olha essa frase que vai aparecer na tela para você aí, olha aí. O diabo não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida, a não ser quando você dá essa autoridade a ele. O diabo não tem nenhuma autoridade sobre a sua vida, a não ser quando você dá essa autoridade a ele. E qual é a maneira de dar autoridade a Satanás? Obviamente, o pecado. Mas qual é o pecado que o cristão mais tem cometido e dado autoridade a Satanás? É aqui, ó, com a boca. Com a boca. Muitos e muitos cristãos
estão vivendo uma vida onde eles já entregaram a vida a Jesus, mas eles continuam com a linguagem do reino das trevas, com o vocabulário do reino das trevas, com a cultura do reino das trevas. Deixa eu te explicar, querido. Cristãos não murmuram, porque não existe murmuração no céu. Não é linguagem do céu murmuração. Cristão não vive reclamando. Entendeu? Cristão adora, cristão bendiz. Então, às vezes a pessoa, ela está assim, na casa dela orando. Senhor, eu oro que o Senhor me prospere, me abençoe, Senhor, abençoe minha casa. Eu oro que o Senhor me abençoe no meu trabalho. Aí está orando. Muito bem, terminou de orar, aí ela vai trabalhar, certo? Sai de casa. Meu Deus do céu, cedo demais. Por que eu trabalhar essa hora? O quê? Olha esse trânsito, meu Deus, eu indo trabalhar, quer que aguente um trabalho desse, ficar dirigindo nesse trânsito, não sei o quê, chegar lá, aguentar aquele patrão, homem chato, pelo amor de Deus, não sei o quê, não sei o quê. E aquele cliente lá, já até sei, hoje é dia daquele cliente ir, meu Deus do céu, não sei o quê, não sei o quê. Olha para você ver. Murmuração, reclamação, não faz parte da linguagem do reino de Deus. Agora, quando você fala, você está dando identidade. Repete isso comigo. Quando eu falo, eu estou dando identidade. Vou te explicar isso aqui de algumas maneiras. Deus criou todas as coisas pelo poder da sua palavra, não foi? Depois ele pediu a Adão para dar nome a todos os animais, não foi? Olha como isso funcionava. Jacó estava de viagem com Raquel, Raquel estava grávida, e aí, no meio daquela viagem, ela não aguentou as dores de parto, o menino começou a nascer, e o menino nasceu, e o sofrimento de Raquel foi tão grande, que a Bíblia diz que a alma lhe saiu do corpo. Mas antes dela morrer, com aquela dor e sofrimento, quando o menino nasceu, ela falou assim, esse menino se chamará Benoni, porque ele é o filho da minha dor. Olha Raquel, maldizendo, declarando uma identidade de derrota e de tristeza na vida daquele menino. Você está entendendo? O pai Jacó chega lá e fala, não, me dá esse menino aqui. Pega ele e fala, você não vai ser Benoni, não. Você é neném do papai, seu nome será Benjamim, filho da minha direita, nascido virado para o sol, você é abençoado. A sua boca, ela libera identidade e destino. Aquilo que você fala está nomeando, está dando identidade ao que você tem. Se você está nomeando o seu trabalho como um problema, é um problema que ele se tornará. Se você está nomeando o seu filho como um problema, é um problema que ele se tornará para você. Se você está nomeando o seu pai como um problema, é um problema que o seu pai vai ser para você, porque é a autoridade que você está dando a Satanás com as suas palavras. Você tem que saber que no mundo espiritual, nós não assinamos documentos. No mundo espiritual, nós falamos palavras. E isso basta. Deus não assinou um documento para que o mundo fosse criado, Ele falou. Você não assinou um documento para entregar a sua vida a Jesus. Você declarou, você falou, porque a Bíblia diz, se com tua boca confessares Jesus como seu Senhor. E aí você confessou e foi salvo. O documento espiritual são as palavras. Quando você fica liberando palavra de maldição, o diabo está pegando esses documentos todos e usando contra você. Você está entendendo o que eu estou dizendo? E aí é por isso que tem muito cristão vivendo em derrota. Porque ele fica orando pelo meu casamento, pastor, ora pelo meu casamento, eu estou orando pelo meu casamento, aí ora pelo casamento. Mas termina de orar, esse marido meu, não sei o quê, homem bruto, ignorante, seu câncer, barriga branca, mole, não faz nada, não trabalha, não sei o quê. Está entendendo? E aí Satanás está pegando esses documentos e usando contra você. Está entendendo o que eu estou falando? O jovem solteiro que não casa, por que ele não casa?
Eu acho que eu vou ficar para titia, porque eu não caso, porque eu quero, porque eu não tenho jeito, estou ficando velha. E os homens a mesma coisa. Tem que declarar o que a palavra diz, meu amado. Deus vai te dar um marido, mulher, um homem de Deus, cheio do Espírito Santo, crente, que vai cuidar de você. Deus vai te dar, homem de Deus, uma mulher santa, uma mulher bendita do Senhor, uma mulher que vai cuidar de você, que vai te amar. Mas você tem que declarar isto. Irmãos, eu sou tão feliz da minha família, que às vezes eu fico assim, alguém me embelisca aí para ver se é verdade. Mas deixa eu te falar, a minha esposa que está aqui, os meus filhos estão aqui, eu tenho 3 filhos. Nunca, pode pegar meu filho aqui, está aqui do meu lado aqui, ó. Ele nunca, nenhuma vez ouviu um adjetivo depreciativo meu. Nunca, mesmo que fosse mais simples assim, meu filho, você é bobo demais. Ele nunca ouviu isso. Meu filho, você é chato. Nunca ouviu isso. Meu filho nunca ouviu falando assim, meu filho, você está muito preguiçoso. Ele nunca ouviu eu falar isso, nunca, nenhuma única vez. Nenhum dos meus filhos. A minha esposa nunca ouviu um adjetivo depreciativo meu. Eu falar com ela, amor, você está muito chato, você é muito chata, você é muito feia, você é muito boba, você é burra, sei lá, qualquer coisa assim. Ela nunca ouviu. Eu só semeio bênção, só bênção. Meu amor, você é linda, você é tão carinhosa, você é tão doce, você é tão amorosa, só bênção. Meu filho, você é tão legal, é tão agradável ficar com você, você é tão valente, tão forte, tão corajoso, você é um campeão, você nasceu para vencer, desde que ele era na barriga da mãe, só bendizendo. Porque eu não vou dar ferramentas para Satanás, para ele usar contra a minha vida. Amém, querido? Agora, um outro assunto interessante sobre a fala é o seguinte. Às vezes nós nos encontramos diante de situações que você precisa de um milagre muito grande. E às vezes a sua fé não foi plantada o suficiente, ela ainda não cresceu o suficiente. E aí você não se sente encorajado a orar por aquele milagre. Está entendendo? Às vezes, por exemplo, um parente, um vizinho, por exemplo, pegou uma doença e foi condenado, o médico desenganou, falou, não tem jeito, essa pessoa vai morrer e tal. E você não alcançou fé ainda para orar por aquele tipo de situação. Quem está entendendo? Como alcançar fé para viver um milagre muito, muito grande? Você gostaria de ter fé para alcançar milagres muito, muito grandes? Tá, então, um segredo nós vamos aprender com Abraão. Como que Abraão teve a fé dele fortalecida? Porque Abraão já era idoso, quando Deus falou com ele assim, ó, você será pai de uma grande nação. O problema é que ele e a esposa dele não podiam ter filhos. E ele ficou esperando 1 ano, 2, 3, ele já era idoso, 75 anos de idade. Aí foi esperando 1, 2, 3, 4, 25 anos depois que o menino foi nascer, ou seja, Abraão ia fazer 100 anos. Só que aí, olha o que acontece. Como é que a Bíblia diz que Abraão já tinha seu corpo amortecido, ou seja, sexualmente Abraão não funcionava mais, ele tinha 100 anos. Ao mesmo tempo, ele cria na palavra de Deus. Como foi que Abraão se fortaleceu tanto na sua fé para receber esse milagre? Quem quer aprender? Olha o que diz então Romanos, capítulo 4, versículo 20. Olha o que diz. Não duvidou por incredulidade da promessa de Deus, mas pela fé se fortaleceu como? Como? Foi reclamando? Como que ele se fortaleceu? Dando glória a Deus. Agora, eu vou ler para você aqui, esse texto aqui no original, como ele está escrito no grego. Ele está escrito assim, ó. Mas a sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Repete isso comigo assim. A sua fé foi fortalecida na medida que ele dava glória a Deus. Tá, você quer ter sua fé fortalecida?
Como é que faz isso? Como? Dando glória a Deus. Deixa eu te explicar. Essa é a linguagem do reino de Deus. A linguagem do reino das trevas é murmuração, reclamação. A linguagem do reino de Deus é louvor e adoração. Cristãos louvam e adoram. Entendeu? O que cristãos fazem? O que Paulo e Silas fizeram na prisão? Cristãos louvam e adoram. Louvado seja o nome do Senhor. Que dia maravilhoso. Esse é o dia que o Senhor já fez. Oh, alegremos, regozijemos nele. Oh, o dia de Deus se chama hoje. Você está entendendo? Apareceu um problema. Eleva os meus olhos para os montes. De onde me virá o socorro? Meu socorro não vem de qualquer um, não. Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Ele fez só no poder da sua palavra. Basta uma palavra do Senhor e tudo vai mudar. Cristãos usam a linguagem do reino de Deus, não do reino das trevas. Cristãos, irmão, deixa eu te falar uma coisa. Você quer ver sua fé fortalecida? Você tem que aprender a dar glória a Deus. Nós acabamos agora de ter um momento de louvor maravilhoso, certo? Deixa eu te falar uma coisa. Presta atenção. Por que a Bíblia diz que não pode sair água salgada e água doce da mesma fonte? Deixa eu te explicar. Nós somos consagrados a Deus. Os sacerdotes do Antigo Testamento, eles tinham que se purificar através do sangue de animais. Nós, sacerdotes do Novo Testamento, fomos purificados através do sangue de Jesus. É o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É o sacrifício que Jesus fez naquela cruz que nos purifica de todo pecado. Portanto, nós devemos andar nessa pureza. Como é que a minha boca que fala um monte de bobagem, que fala mal dos outros, você sabia que falar mal de qualquer pessoa é pecado? Falar mal do inimigo, do seu maior inimigo, da pessoa que fala mal de você, é pecado. Se uma pessoa falar muito mal de você, você não pode falar mal dela. A Bíblia diz, bendizer o que te maldiz. Você não fala mal de ninguém. A pessoa pode pisar na bola com você do jeito que você mais imaginar. A gente não fala mal. Por que a gente não fala mal? Sabe por quê? Porque se eu maldigo, eu não posso bendizer. Eu perco a consagração que faz da minha boca um instrumento de louvor para a glória do Senhor. Você está entendendo uma coisa? Deixa eu falar uma coisa. O pastor Luciano Subirá falou uma coisa muito legal. Ele falou que um amigo dele perguntou para ele assim, pastor Luciano, se você pegasse uma garrafa, um rótulo de água mineral, e aí tivesse escrito no rótulo assim, 98% de água mineral pura e 2% de esgoto, você beberia? O Luciano falou assim, é óbvio que não. Aí o cara falou, não, mas 98% é puríssima, mineral, só 2%, quase nada, que é água do esgoto. Você não beberia? Ele falou, lógico que não, cara, o que você está querendo? Que conversa estranha. O que você está querendo com isso? Ele falou assim, você não beberia uma água que é 98% pura? Aí o Luciano falou, não. Ele falou, pois é. Por que a gente quer dar 98% de santidade para o Senhor e querer que Ele receba? Então, às vezes, nós queremos bendizer ao Senhor com uma boca que fica maldizendo o tempo todo. Você quer fortalecer a sua fé? Para fortalecer a sua fé, nós temos que aprender a bendizer. No momento de louvor que nós tivemos aqui agora há pouco, eu quero te fazer uma pergunta. Você deu a Deus, no louvor aqui hoje, o louvor que Ele merece receber? Você sabe o que é louvor? Fruto de lábios que confessam o nome do Senhor. Deixa eu te explicar uma coisa. Não existe louvor no coração. Não existe. Existe louvor que vem do coração. Mas não existe louvor no coração. Louvor é na boca. Não existe louvor no coração. Tem gente que acha que ela está louvando assim, ó. Olha o crente louvando. Profetizando.
orando, adorando. Isso não existe. Tem que abrir a sua boca. Bendito seja o nome do Senhor, meu Deus, Criador dos céus e da terra, Deus de Israel, Deus de Abraão, de Isaque e de Jacó. É isso, querido. A sua fé é fortalecida à medida que você dá glória a Deus. Glória a Deus. Você deve ser uma pessoa que aprende a bem dizer em todo o tempo, dando glória a Deus. Como é que você fortalece a sua fé? Na hora do louvor, o que você tem que fazer? Louvar. No seu dia a dia, bendito seja o nome do Senhor. Irmãos, sabe aquele versículo? Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, que são chamados segundo o seu propósito. Eu vejo esse versículo 24 horas acontecer na minha vida nas coisas mais simples. Hoje mesmo, eu estava vindo para cá. E aí, eu sempre coloco no Waze para ver se tem algum trânsito e tal. Aí o Waze acusou que tinha jogo, alguma coisa no Castelão que estava com trânsito ali. Aí eu falei com a minha esposa, meus filhos, não vamos passar pelo Castelão, porque está tendo jogo. Muito bem. Aí eu vim, eu desliguei o Waze, que eu já sabia por onde eu ia passar, e vim. Eu esqueci. Vim pelo caminho do Castelão. Aí, quando eu entrei na rua errada, que eu passei por cima da BR-116, e peguei a rua que saía aqui na rua do Castelão, eu falei, ai, não era para ter vindo por aqui, esqueci, amor, o jogo. Ela falou, e agora? Eu falei, agora eu estou aqui, eu vou por aqui. E a minha cabeça estava assim, todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. Todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. E aí eu segui o meu caminho. Sabe o que tinha no Castelão na hora que eu passei? Nada. Não sei porque que o Waze estava dando tudo vermelho, falando que ia demorar não sei quantos minutos a mais. Não tinha nada. Nós passamos, falei, glória a Deus, eu vou chegar mais cedo, passar pelo caminho normal. Eu fico o tempo inteiro, irmão, qualquer coisa que acontece comigo, eu fico louvando a Deus. Eu fico agradecendo a Deus, louvado seja o nome do Senhor. Mesmo se acontecer alguma coisa que me atrase, eu fico assim, rapaz, louvado seja o nome do Senhor. Glorificado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Bendito seja o nome do Senhor. Essa é a linguagem do reino de Deus. Semana passada eu falei que eu ia contar aqui hoje alguns segredos do homem que mais teve orações respondidas, registradas na história do mundo. Esse homem, um grande homem de Deus, eu acho que ele nasceu em 1805, se eu não me engano, e morreu, eu acho que em 98, se eu não me engano, 1898, se eu não me engano. Mas seu nome era George Miller. Ele era um pastor inglês e ele tinha o costume de anotar num caderninho lá o pedido de oração com a data e na frente a resposta daquela oração. E primeira coisa impressionante, dos diários que eles conseguiram achar de George Miller, eles contabilizaram mais do que 50.000 orações respondidas. 50.000 orações respondidas. Então eu acho que a gente tem alguma coisa para aprender com esse homem sobre oração. Agora, interessante também que nas datas da oração lá, a grande maioria das orações dele foram respondidas no mesmo dia. Então ele orou hoje foi respondida a oração. Esse homem começou a cuidar de crianças, né? Naquela época havia uma grande necessidade lá na Inglaterra, e aquele trabalho foi crescendo, de forma que ele chegou a ter em seus orfanatos 19.000 crianças. 19.000 crianças em seus orfanatos. Agora, são muitas e muitas histórias que as pessoas escreveram a respeito dele, de que eles iam dormir na noite anterior. George Miller chegava lá no orfanato, estava pregando na igreja, chegou, foi dormir, e ele foi dormir aquela noite, não tinha nada nem para ele jantar, porque teve o jantar do orfanato e acabou toda a comida. E aí eles oravam, fala, Senhor, o Senhor sabe que acabou toda a nossa comida, amanhã nós temos 2.000 crianças nesse orfanato aqui que precisam comer, te agradecemos pela sua provisão, sabemos que o Senhor vai enviar, te agradecemos, amém. No outro dia ele acordava,
os irmãos estavam preparando o café na cozinha, chegou provisão para 30 dias no orfanato. Muitas e muitas histórias assim, milhares delas. Mas eu quero te contar duas histórias muito interessantes. A primeira história é de um dia que o George Miller foi buscar uma doação que eles fizeram para um dos orfanatos. E lá, eles estavam indo num pequeno navio, um barco grande, né? E aí, esse barco teve um acidente, bateu em alguma coisa, e ele começou a afundar. E começou a encher de água, começou a afundar. E o pastor George Miller, então, foi para um cantinho do barco lá, e ele estava orando. Senhor, eu sei que o Senhor quer que eu chegue nesse destino para pegar essa doação para o orfanato, então já sei que esse barco não vai afundar, o Senhor vai providenciar e nós vamos chegar lá e tal. Só que o pessoal que estava lá nesse pequeno navio estava desesperado, o barco enchendo de água, e o barco afundando, e o pessoal lá, ai meu Deus, o barco vai afundar, o que nós vamos fazer? Cadê? Não tem salva-vida para todo mundo, o barco vai afundar. Isso em 1800 e qualquer coisa. E o pessoal naquele desespero. E quando o pessoal viu que o barco ia afundar mesmo, que já estava com muita água, um daqueles desesperados lá, vendo o George Miller orar, foi lá para perto do George Miller. E chegou lá e falou com ele, eu vi que você está orando, eu posso orar com você? Sabe o que o George Miller respondeu? Ele respondeu assim, não, você não pode orar comigo. Aí o moço ficou com a cara de espanto, igual você ficou agora. E ele falou, por que eu não posso orar com você? E o George Miller respondeu assim, porque eu creio que o barco não vai afundar, e você crê que o barco vai afundar, então nós não podemos orar juntos. Porque enquanto o George Miller estava aqui orando, Senhor, eu sei que o barco não vai afundar, ele estava lá no meio desesperado, meu Deus, esse barco vai afundar, o que nós vamos fazer? Então o George Miller falou com ele, nós não podemos orar juntos, porque você crê diferente do que eu creio. Olha essa outra história aqui do George Miller. Um homem estava em um navio, em um desses grandes barcos lá, na época, né, era a vela, né, a grande maioria dos barcos era a vela, não tinha motor, nada disso. E teve uma grande tempestade lá, e esse homem foi conversar com o capitão, e o capitão falou com ele assim, olha, até semana passada, eu era um crente, assim, igual a maioria era na Inglaterra naquela época, muita frieza. Ele falou, eu era um crente assim, frio, mais ou menos, só ia no culto lá para bater o cartão, passar, cumprir tabela. Mas na semana passada aconteceu uma coisa que mudou a minha vida e eu me tornei crente de verdade. O capitão disse. E aquele moço disse, o que foi que aconteceu com você? Ele falou, na semana passada, nós estávamos em uma viagem nesse navio aqui. E aí teve uma grande tempestade e depois uma enorme neblina de forma que não tinha vento nenhum. O barco não podia ir para lado nenhum. E aí eu já estava há mais do que um dia, eu acho que 26 horas ele falou, lá no lugar onde se dirige, se pilota o navio. E ele falou assim, e de repente chegou uma pessoa lá e falou, capitão, posso falar com você? O capitão falou, sim, pode falar. Ele falou assim, eu preciso chegar lá em Quebec sábado. O capitão falou com ele, é impossível, não tem jeito. Aí ele falou com o capitão assim, olha, se esse navio aqui não chegar lá sábado, Deus vai arrumar um outro jeito para eu chegar lá sábado. Porque eu tenho que chegar lá, porque Deus quer que eu esteja lá, e eu nunca cheguei um dia atrasado no lugar que Deus me quer. E o capitão, contando a história para aquele outro homem, falou assim, que ele pensou na hora assim, de que hospício que saiu esse doido? E o capitão respondeu para ele assim, olha, como é o nome do senhor? Ele falou, George Miller. Ele falou, olha, senhor George Miller, eu gostaria muito de te ajudar, mas eu não posso fazer nada. Aí o George Miller falou assim, eu acho que devemos orar, vem aqui comigo. Aí ele levou o capitão lá para outra sala, e quando ele chegou naquela outra sala, o capitão contou, quando nós chegamos na outra sala, ele caiu de joelhos e orou. E o capitão disse, a oração dele parecia a oração de uma criança de 8, 9 anos. E ele orou mais ou menos assim, Senhor, se é da tua vontade que eu chegue naquela cidade sábado, eu sei que o Senhor pode tirar toda essa neblina e mandar o vento. Eu te agradeço, porque eu sei que o Senhor pode fazer. Amém.
E o capitão disse que quando o George Miller acabou de orar, ele sentiu uma profunda vontade de orar. E aí ele foi e se ajoelhou para orar. Mas quando ele se ajoelhou, o George Miller colocou a mão no ombro dele e falou: se levante, capitão. Eu acho que o senhor não deve orar. E aí o capitão falou: mas por quê? Ele falou: por 2 motivos. Motivo número 1, porque o senhor não acredita que esse navio vai chegar lá no sábado. Motivo número 2, porque eu acredito que o senhor já fez. Então, capitão, pode sair, não há mais neblina. E o capitão disse: eu saí da sala, o céu estava claro, sem neblina, e ventando. E nós seguimos viagem, e no sábado nós chegamos na cidade que ele precisava chegar. Agora, o que essas 2 histórias fantásticas aqui nos ensinam? Presta bem atenção. Por que o George Miller tinha tantas respostas de oração? Primeiro, porque ele orava o que ele cria. Fala comigo assim, com seu dedinho assim, ó. Ele orava o que ele cria. Fala de novo. Ele orava o que ele cria. Só mais uma vez, faz com o dedo assim, ó. Ele orava o que ele cria. Já já você vai ver por que eu falei isso. Segunda coisa, porque ele nunca ficava maldizendo, sabe? Falando das circunstâncias, aceitando aquela circunstância de derrota. Ele nunca ficava lá: esse barco vai afundar mesmo, a minha vida eu acho que acabou aqui. Nunca. Esse barco não vai afundar, eu tenho um propósito na vida, Deus quer que eu chegue lá e eu vou chegar em nome de Jesus. Então isso aqui é muito importante, presta bem atenção. Eu já vi muito crente falar comigo assim: pastor, eu tenho muita fé no meu coração que isso aqui vai acontecer. E aí nunca acontece. Nunca acontece. Pastor, eu tenho muita fé no meu coração que eu vou receber aquela vitória. E nunca recebe aquela vitória. Pastor, eu tenho muita fé no meu coração que a minha mãe, meu tio, minha tia vai receber aquela cura. E a mãe, o tio e a tia nunca recebem aquela cura. Sabe por quê? Talvez você vai ficar assustado. Porque ter fé no coração não é o suficiente, biblicamente falando. Que é isso, pastor? Quer dizer que ter fé em Deus não adianta nada? Não disse isso não. Ter fé em Deus adianta sim, adianta muito. Porém, a fé não pode estar só no coração. E aqui que está o segredo. Olha o que diz Romanos capítulo 10, versículo 8. Lê comigo em voz bem alta, por favor, esse versículo. Romanos 10, 8. Olha o que diz. Porém, que se diz? A palavra está perto de ti, na tua boca e no teu coração. Isto é a palavra da fé que pregamos. Basta ter a palavra da fé perto de ti? Basta ter a palavra no seu coração? Onde a palavra da fé tem que estar? Aonde? Na sua boca. Na sua boca. Agora, deixa eu te falar só uma coisa aqui que me veio à cabeça agora. Bom, todo mundo, eu acho que a maioria dos cristãos até sabem até de cor o Salmo 1. Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores, antes a seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Agora presta atenção. Na sua lei medita de dia e de noite. Deixa eu te explicar. O povo de Israel não tinha uma Bíblia para andar com ela. E nem tinha a Torá para andar com ela. Como que eles meditavam na lei do Senhor de dia e de noite? Bom, primeiro, porque a maioria das crianças de Israel decoravam a Torá nos primeiros anos de vida. A Torá é os 5 primeiros livros da Bíblia: Gênesis, Êxodo, Levítico, Deuteronômio. Gênesis, Êxodo, Levítico, Número e Deuteronômio. Os 5 primeiros livros da Bíblia. Tá. Esses 5 primeiros livros da Bíblia, eles decoravam. Agora, quando a Bíblia diz: o seu prazer está na lei do Senhor e na sua lei medita, a palavra medita no hebraico é balbuciar. É sussurrar. Fala comigo, sussurrar. Fala, balbuciar. Então, o que é balbuciar? Balbuciar é isso aqui. Falar baixinho.
Bem-aventurado o homem que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém nos caminhos dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Antes do seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Ele será como árvores plantadas junto aos ribeiros d'água, cuja folhagem não murcha, nem resseca quando vem o calor. A folhagem não murcha e no tempo certo dá o seu fruto. Ele não cessa de dar fruto, hora nenhuma. Você está cheio da palavra de Deus e você está falando a palavra de Deus. Você quer ser um cristão vitorioso? Você tem que colocar a sua boca para cumprir o propósito para o qual ela foi criada. Sua boca foi criada com o propósito de comunicar a linguagem do céu na terra. Andar comunicando louvor, andar bendizendo. Pode olhar, por exemplo, até nas coisas mais simples, eu não falo derrota. Você não vai me ver falar derrota. Então, por exemplo, hoje nós estamos tendo encontro de homens. Tem 76 homens lá agora no encontro com Deus. Aí, nós tivemos o culto agora há pouco, né? Terminou um culto, tivemos um intervalo, agora estamos tendo esse, né? E vamos ter mais 2 cultos ainda esse final de semana. Glória a Deus. Muito bem. Quando a gente estava hoje preparando para vir para cá, o meu filho me fez uma pergunta. Foi inocente a pergunta dele. Mas ele falou assim: pai, a igreja vai estar mais vazia hoje por causa do encontro, né? Porque tem muita gente no encontro. Eu falei com ele assim: meu filho, a igreja vai estar mais cheia e mais cheia, porque nós estamos crescendo, crescendo e crescendo, e não paramos de crescer. Nós vamos ter 4 cultos cheios de pessoas e cheios da presença de Deus. Talvez você fale assim: ô pastor, o senhor pegou pesado com o rapaz, ele estava só fazendo uma pergunta. Eu sei que ele estava só fazendo uma pergunta, mas eu dei uma resposta à pergunta dele. Desde que essa igreja começou, eu falo uma coisa, deixa eu te explicar, a realidade dessa igreja aqui, a realidade financeira dessa igreja. Essa igreja tem dinheiro demais. E eu não sei o que acontece, que eu vivo falando com gente. Gente, todo mundo aí, se estiver faltando dinheiro, vem falar com a gente. Nós queremos te ajudar, queremos ajudar a sua casa. A gente vive ajudando a ação social, ajudando todo mês, dá dinheiro para a ação social ajudar a gente. E o dinheiro não acaba. E eu vivo falando: gente, o dinheiro não acaba, não sei o que é tanto dinheiro. Você já viu como é que fala de dízimo e oferta aqui? Não fala. Você já viu? Só ora, né? Irmão, estamos num momento de dízimo e oferta. Se você quiser dízimo e ofertar, as contas vão aparecer aí e tal. Vamos orar então. Pronto, nem fala e o dinheiro parece que fica só aparecendo dinheiro. Não devemos nada. Tudo que a gente tem é nosso. Esse terreno é nosso, é pago. Esse lugar foi construído com dinheiro, é nosso. Tudo é nosso. Pastor Gilson, como é que isso acontece? Bom, tem alguns segredos. Mas o principal é que essa fala que eu estou falando aqui, eu falo desde que essa igreja começou. Desde que começou no início, que não entrava dinheiro de quase nada, eu falava: essa igreja não falta dinheiro, essa igreja é próspera demais, Deus tem abençoado demais, e Deus tem abençoado. Não tinha nada, e eu já estava declarando, e nunca parei de declarar, porque minha boca existe para isso. Todo dia eu faço declarações de bênção sobre a sua vida. Agora você precisa começar a fazer também. A palavra não pode estar só perto de nós. A palavra da fé que pregamos, tá? Nós lemos. Ela também não pode estar só no nosso coração. Ela tem que estar na nossa boca. Tem gente que quando é convidado para bem dizer, ela sente, como se fosse uma mordaça na boca dela. É uma trava, ela não consegue falar. Bendiga ao Senhor, querido. Repita essa bênção sobre a sua família aí, repete comigo. Eu declaro, a pessoa... Isso é o diabo, querido. Isso é o diabo. Porque o diabo sabe que na hora que você abrir a sua boca para declarar, ele perdeu. Porque Deus não mandou você assinar um documento de fé. Deus mandou a gente falar a palavra da fé no coração e na boca. No coração e na boca. No coração e na boca. Eu criei, por isso falei. Nós cremos, por isso também falamos.
Então, o subtítulo dessa mensagem, da série A Fé que Transforma, o subtítulo de hoje é Como Gerar em Oração Sem Abortar a Resposta. Você vai orar por uma coisa, mas depois que você terminar a oração, a sua fala sempre vai ser coerente com a sua fé. Eu bendigo o nome do Senhor. Eu bendigo o nome do Senhor. Louvado seja o nome do Senhor. Bom, bendito seja o nome do Senhor. Minha boca serve para bem dizer. Minha boca serve para louvar. Enquanto você está bem dizendo e está louvando no seu dia a dia, você acorda louvando. Você, querido, quando você acordar, você dá um nome para aquele dia. Como é que é isso, pastor? As palavras não nomeiam? As palavras não dão identidade? Não tirou o nome de Benoni e colocou Benjamim? Não é assim? É assim que a boca é? Então, todo dia, eu tenho criado o hábito de acordar e dar um nome para o meu dia. Então, eu acordo, abro os meus olhos. Bom dia, Pai. Bom dia, brother. Jesus, né? Bom dia, Espírito Santo. Aí eu vou dar um nome para o meu dia. Esse é o dia maravilhoso que o Senhor fez para mim. O dia da minha alegria. Pronto. É assim que eu quero acordar todo dia. É assim que eu quero declarar. Esse é um dia de bênção que o Senhor fez. E você vive bem dizendo. E à medida que você vai dando glória a Deus, o que acontece com a sua fé? Sua fé vai? Você vai plantando a sua fé com palavras. E Abraão teve a sua fé fortalecida na medida em que dava glória a Deus. Você está pronto para dar glória a Deus? Quero te convidar a ficar de pé. Você que está nos assistindo online, nunca pare de dar glória a Deus e seja fortalecido na sua fé. Em nome de Jesus, que Deus te abençoe. Amém? Agora, agora, eu quero te dar uma oportunidade. Primeira coisa, eu queria te convidar a colocar a sua mão sobre a sua própria boca assim, ó. E eu quero fazer uma declaração sobre a sua própria boca. Amém? Amém? Senhor, baseado na tua palavra, eu quero declarar que a boca dos meus irmãos aqui, sobre onde eles estão colocando a mão, essa boca é bendita, nasceu para bem dizer. Nós estamos agora dando baixa na carteira de trabalho das trevas. Essas bocas não vão maldizer, não vão murmurar, não vão reclamar, não vão ter a linguagem das trevas, não vão ter o vocabulário das trevas. Eu declaro essas bocas livres para bem dizer, livres para adorar, livres para louvar, livres para declarar a palavra de Deus. Eu declaro que essas bocas são livres, não há nenhuma mordaça espiritual, não há nenhuma deficiência, não há nenhum problema, nenhum impedimento que impeça essas bocas de falar e de glorificar o seu nome, em nome de Jesus. Agora você repita comigo assim: a palavra da fé está no meu coração e está na minha boca. Por isso eu declaro agora que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e que a minha boca está a serviço do reino de Deus. Eu declaro: a minha vida é uma bênção, a minha família é uma bênção, e eu vou exaltar o nome do Senhor e ser fortalecido na minha fé, em nome de Jesus. Aplauda ao Senhor, querido, e vamos exaltar o nome dEle.